está seguindo numa linha de raciocínio aqui bem sobre... Se lembra o que foi? Eu não estou lembrando aqui agora, deu branco. Quero ver se quem lembra. Primeiro dia? Fake news. E aí, qual era o ponto de fake news? O primeiro dia, fake news. Segundo dia, quem lembra? Dali para frente, só para trás. E qual era o tema? A queda do ser humano, a queda da humanidade. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a ideia de pecado e arrependimento. Como que funciona esse processo, como que acontece. A gente vai falar sobre uma história muito conhecida, muito famosa, que a gente encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, no verso 11 em diante. Eu citei algumas coisinhas que envolvem parábola, e hoje a gente vai analisar não uma história, mas uma parábola, que no caso é a mesma coisa. Uma parábola é uma história que é contada para ensinar algo bem importante. Essa é a parábola, talvez a parábola mais famosa, ou uma das mais famosas que a gente tem na Bíblia. Então, abre a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 15, verso 11 em diante. Amém? Ou misericórdia? Alguma misericórdia, não? Misericórdia, aguarda um pouquinho. Essa história que a gente costuma falar, que é a história de uma boa parte das pessoas que já conheceram Deus, se afastaram, voltaram, que é basicamente a história do filho pródigo. A história do filho pródigo. Vamos fazer uma oração antes de ler o texto? Pode ser? Oremos então. Paizinho querido, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, poder ler a Tua palavra, poder ouvir a Sua voz. Te pedimos que o Senhor possa falar conosco nessa noite mais uma vez, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa mover os corações, que possamos aprender sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre a Tua graça maravilhosa, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, possa nos sustentar, e que ao ler a Tua palavra, não eu fale, mas o Senhor fale através da Tua palavra, Senhor. É o que nós reclamamos, fale com cada um de nós, pedimos por Jesus. Amém. O texto fala assim, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Havendo passado não muitos dias, o mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Até aí está bom. Daqui a pouco a gente continua. Basicamente a gente vê que nessa história havia um jovem, e esse jovem ele tinha um irmão e tinha um pai muito amoroso, mas ele pega e ele fala assim: quer saber, eu quero a minha herança, eu quero curtir a minha vida, eu não quero ficar aqui, eu quero ver com o dinheiro, eu quero aproveitar, eu quero curtir, e ele pede a herança do pai, e ele some, ele vai para o outro lado para poder viver a vida dele, para curtir, e ele vai lá, e ele gasta o dinheiro todo, e gasta com isso, e gasta com aquilo, e com um monte de coisa, e com coisas superficiais, buscando prazer, buscando satisfação daquelas vontades que ele tinha, dos desejos que ele tinha no coração, até que uma hora, o que acontece com o dinheiro? Ele acaba. Já viram aquelas histórias de pessoas que ganham um programa, ganham esses programas de reality show e ganha 1 milhão, ganha meio milhão, ganha 2 milhões e de repente a pessoa gastou tudo? Ou aquelas histórias de pessoas que ganham na Mega Sena. Eu já vi algumas histórias absurdas, a pessoa ganhou milhões na Mega Sena e hoje ela continua muito pobre porque ela gastou tudo de uma vez só. Basicamente foi isso que esse jovem fez. Mas o que ele fez é um pouquinho pior e mais complexo. E, sinceramente, bem tolo. Um dos pontos interessantes é que o que esse jovem queria, na verdade? Porque, na realidade, o dinheiro do pai dele era dele. Alguma hora seria dele, mas ele não aguentou esperar. Ele falou: não, eu quero agora. Eu não quero esperar um dia o meu pai vir a falecer e eu receber. Não, eu quero dinheiro agora. E apesar disso soar bem estranho e de fato ser, naquele contexto era muito pior, porque para um jovem pedir a herança para o pai era como se ele dissesse: olha, eu quero que você morra e eu quero o seu dinheiro. Culturalmente, naquela realidade era aquilo, era isso.
Então é como se chegasse, pai, ó, eu não quero esperar o senhor morrer, a minha vontade era que o senhor morresse hoje, mas já que não morreu, me dá o dinheiro que eu quero curtir, eu quero meu dinheiro agora, eu quero minha herança agora. Impressionantemente o pai fala, tá bom, eu te amo, eu queria que você ficasse comigo, mas se você quer isso, é isso que você quer, tudo bem, toma aqui o dinheiro. E aquele jovem sai para viver a vida dele. E basicamente, é estranho de se imaginar um jovem que quer agora a herança, ele não quer esperar, ele não quer aguardar. Algo que já é dele. Sabe o que é curioso? Porque Deus ele tem preparado um lugar maravilhoso para a gente, igual a gente citou um pouquinho ontem, que é um céu, um lugar perfeito para você viver e aproveitar a eternidade. E aqui nessa terra a gente tem resquícios dessa realidade maravilhosa e perfeita. Tem tudo meio apagado e destruído pelo pecado, contaminado pelo pecado, pela maldade, mas tem muitas coisas boas. O problema é que a gente não quer aguardar uma eternidade e viver a plenitude da vida. Muitas vezes a pessoa quer viver a felicidade, o que ela crê ser felicidade aqui e agora. Não quer esperar, não quer ser fiel, não quer buscar e viver a plena alegria, a plena felicidade que Deus concede a cada um de nós. Quer viver a própria. Quer viver aquela liberdade, igual a gente falou ontem, uma falsa liberdade, que é fazer tudo o que tem vontade e seguir os seus prazeres. Era isso que esse jovem queria. Mas como todo prazer, ele dá e passa. Prazer é assim, né? Salomão fala sobre isso em Eclesiastes. Que ele fez tudo o que ele tinha vontade, tudo que os olhos dele desejaram, ele fez, porque ele tinha poder e dinheiro para fazer aquilo. E o que ele fala? No final é tudo vazio. Porque o prazer é passageiro. E é por isso que muitas pessoas ficam viciadas em coisas prazerosas, porque eu senti muito prazer e passou, então o que eu faço? Eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo. Por quê? Porque é passageiro. Acaba. E não só aquela alegria, aquele momento com os amigos, com fartura, com dinheiro, passou. E quando aquilo passou, aquele jovem se encontra na sarjeta. E ele, naquela necessidade que toda a região estava passando, ele procurando o sustento, ele começa a cuidar de porcos. E para um judeu isso era um completo absurdo. Porque a Bíblia fala em Levíticos 11 do animal, o porco ser um animal imundo. E o judeu, ele via isso tão a sério que ele não podia nem tocar num porco, porque ele se sentia impuro. Agora havia um judeu no meio do porco, querendo comer a lavagem do porco. Não sei quantos já viram a lavagem de um porco, o cheiro que tem a comida do porco, e de fato é algo nojento, com um cheiro horrível. E é difícil imaginar alguém querer comer esse tipo de comida. E quando se fala sobre isso, você percebe o quão na sarjeta aquele jovem estava, porque ele queria comer essa comida que fede, que tem cheiro ruim, que é resto de comida estragada, algo horrível. E ele queria aquilo. Só que o texto continua. O texto fala assim no verso 17: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Olha a ideia que ele tem. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Então trata-me como um de seus trabalhadores. Ele se levantou e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A história por si só já é muito bonita. Aquele filho, como diz no texto, ele cai em si, ele percebe a bobagem que ele decidiu. Peraí, eu vivia bem com meu pai, eu tinha tudo de fartura, mas eu queria eu ter o meu dinheiro, não era para poder eu cuidar das coisas que tinha lá e viver aquilo, não, eu queria eu gastar com o que eu queria. E aí eu gastei tudo e agora eu estou aqui. Ele cai em si e fala: que bobagem que eu fiz, que escolha tola que eu fiz. Aí, o servo do meu pai vivia melhor que eu, o servo mais simples vivia melhor do que eu aqui. Quer saber? Eu não mereço nada. Então, ele monta um discurso, ele fala: eu vou chegar para o meu pai e vou falar para ele: Pai,
de fato eu pequei contra o céu, contra Deus, eu pequei contra ti, eu fui maldoso, eu desejei a sua morte por causa de dinheiro, e eu não respeitei o mandamento de Deus de honrar pai e mãe, então, de fato, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, e eu não tenho o direito de ser chamado filho, porque eu queria a sua morte, nenhum filho deveria querer isso, eu não mereço ser chamado seu filho, então fala o seguinte, pai, tenha compaixão de mim e me trata como um de seus servos, eu posso ser um servo simples aqui, mas eu sei que eu vou viver melhor do que eu vivia lá, então me receba como um servo. E aquele jovem coloca aquele pensamento na cabeça, ele começa a ir seguindo em direção à cidade do pai. E ele começa a ir, vai em direção, vai indo àquela cidade. E é curioso porque o que dá a entender na história é que o pai é muito rico. Porque ele fala que os servos do pai dele viviam bem, viviam melhor, então ele tinha muitos servos, tinha posses. E a estrutura de uma cidade naquela época, ela era mais ou menos assim. Imagine que isso aqui é a cidade e aqui é a porta da cidade. Geralmente as pessoas mais humildes ficavam na beirada das cidades, bem na entrada ali. Quanto mais na entrada, mais humilde a pessoa era. Lembra a história de Raabe, a prostituta? Onde que ela morava? No muro. Ou seja, ela era tão pobre que ela estava quase sendo expulsa da cidade, ela morava no muro. E quanto mais rica a pessoa era, melhor a condição dela, mais profundo da cidade ela ficava. Os palácios, o palácio real, tudo que era de pessoas que tinham posse, ficava para o fundo. E por que ficava no fundo? Porque se alguém fosse invadir a cidade, seria o último lugar que ela chegaria. Então as pessoas de melhor bem, era um lugar mais seguro. Por isso que o rei ficava ali no fundo. Então, para aquele jovem chegar até a casa do pai dele, chegar até o pai dele, ele tinha que atravessar a cidade toda. Atravessar a cidade toda. Mas em Israel, o respeito pelo pai, afinal de contas, há um mandamento, honrar pai e mãe, é algo levado muito a sério. Até hoje é levado muito a sério. E provavelmente aquela cidade devia de ter raiva daquele jovem. Esse jovem tinha um pai amoroso, que cuidava, que amava ele, mas ele quase que cuspiu na cara do pai e falou, eu quero que você morra, eu só quero o seu dinheiro, e foi embora. E talvez naquela cidade todos falavam daquele jovem rebelde, que abandonou o seu pai e foi para a vida, para a gandaia. Talvez havia uma raiva daquele jovem. E quando aquele jovem, eu imagino que ele chegou na cidade, aquele povo indignado por saber quão bom era aquele pai, e aquele jovem que rejeitou o próprio pai, talvez eles queriam apedrejá-lo. Isso é bem plausível para o contexto da época. Só que o texto fala que quando o jovem chega, vamos ver de novo aqui, o finalzinho do verso 20. Eu vou ler o verso 20 todo. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, compadecido dele, o que o pai faz? Correndo. É como, isso é uma coisa que eu imagino, e isso até às vezes me emociona, eu imagino aquele jovem entrando, e todo mundo olhando com um olhar de ódio para ele, falando, o que esse garoto está fazendo aqui? Você não merece estar aqui, some daqui. E todo mundo querendo expulsar ele, e o pai vendo aquilo, ele corre e fala, ninguém toca no meu filho, ele é o meu filho. Eu amo ele, ninguém toca nele, não toca nele. Ele abraça, eu me emociono toda vez. Ele abraça o filho e ele fala, não, ele é meu filho. Isso é bonito porque é dito que ele separa algumas coisas para aquele filho. A primeira coisa que ele separa para aquele filho é que ele fala, trazer a melhor roupa. Aquele jovem devia de estar com trajes todo sujo. Ficava com porco, queria comer comida de porco. Provavelmente não tomava banho ao certo porque naquela região tem um pouco de escassez de água e pessoas pobres não têm tanto acesso à água para tomar banho. Devia estar com um cheiro ruim, a roupa suja, rasgada. E o pai fala assim, tira essa roupa dele e coloca uma roupa bonita, uma roupa digna, uma roupa de filho meu, de quem tem posse, de quem tem condições, porque ele é meu filho. Não só isso, mas ele fala, trazei também um anel no dedo. E por que um anel no dedo? Naquela época, anel era sinônimo de família. Sabe aqueles anel com brasão? Era muito comum um anel ter aquele brasão de família, e isso era utilizado para cartas com autoridade. Se alguém pegasse e enviasse uma carta, ele montava aquela carta bonitinha, igual a gente vê nos filmes antigos, e ele coloca aquela cera colorida, bonita, e ele carimba com um anel. E aquele carimbo do anel dizia, olha, só quem é dessa família, alguém da família
Almeida, ou seja lá qual é o nome da família, que está mandando isso, ele está falando, você é meu filho, você faz parte, você tem autoridade de filho. E aquele jovem, provavelmente com os pés descalços, o pai dá uma sandália nos pés e fala, você não vai mais sujar os pés aqui. Isso tem uma simbologia muito bonita, uma simbologia muito profunda, como eu disse ontem, veste simboliza o quê? Caráter. É como se ele falasse, olha filho, você esqueceu da moralidade, esqueceu do que é certo, foi para uma vida errada, mas eu te dou veste nova porque eu quero te fazer uma nova criatura, eu quero te fazer alguém bom novamente. Não só isso, você não quis ser meu filho, mas eu te acolho como filho novamente, toma um anel aqui de autoridade de família. Os seus pés estão sujos, mas eu te dou sandálias para que os seus pés não fiquem mais sujos, para que a sua caminhada seja pura, seja uma caminhada boa, esse é o caminho, andai por ele. Isso é muito bonito. Basicamente, esse é o conceito de graça. O que é graça? Graça é um perdão imerecido que nós recebemos. Sejamos sinceros, esse jovem merecia perdão? Merecer ele não merecia. Mas o amor de pai, o amor de mãe, é um amor que sempre cabe mais um, e aquele que saiu, tinha um buraco vazio no coração daquele pai, e quando o filho volta, ele fala, não, você é meu filho, vem, eu te recebo, e isso é o exemplo da graça. Não importa o quão longe alguém possa ter ido, a graça de Deus alcança. Aquele texto de Romanos famoso, onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Não importa quão grande é o pecado, a graça é muito maior. Eu me lembro uma vez conversando com alguns jovens, eu citei algum tipo de pecado que a Bíblia falava com severidade, e aquele rapaz ficou preocupado, uma jovem ficou preocupada. Agora que eu lembrei qual era o texto, eu falei sobre um conceito, me perguntaram sobre a ideia de pecadinho, pecadão, e por incrível que pareça, a Bíblia não concorda com isso. Ela fala que existem níveis de pecado, e para dar um exemplo, eu citei esse texto de Provérbios que fala assim, 6 coisas o Senhor não tolera, mas a 7ª ele abomina. E aí, ou seja, a 7ª é pior do que as 6. E todo mundo curioso, mas qual é a 7ª? Qual é a 7ª? E todas as 7 envolviam questões de relacionamento, de você falar, coisas faladas, sabe? E aquele abominável é você trazer discórdia entre duas pessoas que se amam, mentindo, sabe? Você difamar alguém, tem 2 amigos e você começa a falar uma mentira para um do outro, eles começam a deixar de ser amigo, era isso que era abominável para Deus. E eu me lembro de uma jovem, levantou para mim e falou assim, pastor, mas Deus perdoa, né? Porque eu já fiz isso. E eu falei, minha amiga, não importa o que você tenha feito, Deus perdoa. A graça dele cobre qualquer tipo de pecado, não importa se é um pecado aparentemente pequeno, um pecado aparentemente grande, todo pecado, Cristo perdoa se houver arrependimento. E é isso que essa história demonstra. Um jovem que fez uma atrocidade de rejeitar o próprio pai, desejar a morte dele para viver a sua vida. E quando ele se arrepende, o pai genuinamente o acolhe. Assim acontece conosco. Mas o mais curioso é que essa história não para por aí. Essa história continua. E a gente quando ouve ela, fala, nossa, que lindo, mas que bonito. Mas vem um detalhe que soa um pouco estranho, a gente começa a criar até um certo questionamento que é normal. Olha o que o texto fala em continuação aqui, ó. O verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu uma música e as danças. Chamou os criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio o teu irmão e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandas matar um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando a gente olha para esse questionamento desse irmão, parece genuíno, não parece?
Peraí, mas eu estou aqui com o senhor, eu fui fiel, e o senhor nunca matou um novilho para mim, e ele fez tudo errado, gastou o seu dinheiro, desejou sua morte, e agora o senhor está recebendo ele? Como assim? Mas isso não é justo. Isso não é justo. E ele começa a reclamar indignado. E quando a gente olha para essa história, inicialmente parece que faz sentido, mas só parece. Existem alguns contextos nessa própria parábola e no próprio contexto dela. Eu quero começar a analisar com você essa parábola um pouquinho mais a fundo. Basicamente, como eu disse, parábola é uma história que é contada. E essa história é contada para ensinar alguma coisa. Quando Jesus conta uma parábola, ele quer ensinar algo. Só que pensa comigo, ele ensinava coisas, mas geralmente tinha um contexto para ele ensinar. E as parábolas, 90% das vezes, Jesus conta uma parábola em resposta a uma pergunta que algum fariseu fazia. E por quê? Lembra que eu disse que ele contava para entender melhor, mas quanto mais você se aprofundava, mais você entendia? E quando ele contava uma história, era uma forma de responder a um fariseu, de responder a algum questionamento. Mas ao mesmo tempo que ele respondia, como as coisas são mais simbólicas, são mais ambíguas, o fariseu não podia falar, ele disse isso. Então era difícil acusar ele. Seria como se alguém me fizesse uma pergunta capciosa, e se eu responder, eu sou morto, se eu não responder, eu vou preso, não sei. Que era meio que acontecia. Se ele respondesse, olha, você pode transgredir a lei de Moisés, todo mundo ia ficar, mas peraí, como assim? Também ele não ia dizer isso, né? Mas você pode fazer isso, e é só estranho. Se ele fala, vou dar um exemplo mais específico para ser mais fácil. Quando os fariseus chegam e perguntam assim, olha só, e aí Jesus, tem que pagar imposto ou não tem? Jesus fala, tem que pagar imposto. O povo fica com raiva dele, peraí, como assim? O povo oprime a gente e tem que pagar para eles ainda? O senhor acha justo isso? E eu ficar indignado com ele. Se ele fala, não paga imposto, Roma fica indignado e fala, manda matar ele, porque tem que pagar imposto. É um revolucionário, entende? Como é capciosa? Então ele contava uma história e respondia muitas vezes. Não é o caso desse, ele responde de cara. Mas ao responder com uma parábola, a pessoa entende, mas ela não consegue falar, ele disse isso. Mas o que ele disse exatamente? Ele falou de um solo fértil, um outro solo assim, mas peraí, ele não disse isso. Percebe? Então, para você entender uma parábola, você tem que ver o que aconteceu para ele contar essa parábola. Vamos fazer isso agora então juntos? Pode ser? Vamos voltar aqui, ó. Capítulo 15, o verso 1. Olha só que interessante. O verso 1 é o início, o contexto dessa parábola. O texto fala assim, ó. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Pegaram a ideia? Jesus estava basicamente reunido com um pecador, com um publicano, ali junto. Lembra que eu disse que o comer é algo importante naquela época, que você comer com alguém era você ser próximo de alguém, e Jesus comia com pecadores. E passam os fariseus, os religiosos ali, e olham e falam, mas que absurdo, você está comendo com pecadores? Como que pode ser um líder se come com pecadores? Jesus fala assim, olha, eu vou te contar uma parábola. E a primeira parábola que ele conta não é essa, é a parábola da ovelha perdida. A gente conhece, ela é curtinha, eu vou contar. Basicamente ele fala de um pastor de ovelhas que tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu. O que ele faz? Ele deixa as 99 no aprisco e sai para buscar essa única ovelha. Essa única ovelha. Ele sai para buscar só ela. E quando ele encontra, ele faz uma festa, porque ele encontrou a ovelha perdida. Logo em seguida ele conta uma outra parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perde uma dracma, dentro de casa mesmo. E ela começa a varrer, começa a procurar, porque ela queria achar essa única dracma que ela perdia, que era de muito valor. E quando ela encontra essa dracma, ela fica feliz e ela faz uma festa. Terceira parábola que ele conta, parábola do filho pródigo. Tá, mas o que essas parábolas têm em comum? Você consegue perceber? Uma coisa em comum. Em todas elas tem alguém que se o quê? Ou algo que? Que se perdeu. Mas é curioso, porque na parábola do filho pródigo, ele junta as duas parábolas numa só. Vamos pensar um pouquinho. A ovelha, apesar de ela ser bem bobinha, o animal mais bobinho, mais inocente que existe, ela sabe que está perdida quando se perde? Ela sabe, ela faz bem, bem, ela não consegue sair, mas ela sabe. E ela começa, bem, bem, chamando o pastor.
Basicamente, ele fala de alguém que saiu do aprisco, saiu do lugar onde o pastor estava e foi para longe, mas sabia que estava perdido, e o pastor foi lá buscá-la. Assim como o jovem da parábola do filho pródigo, como o filho pródigo. Ele estava na casa do pai, mas ele escolhe sair, ele escolhe ir para longe, ele escolhe viver a vida, e ele se perde, de repente perdido, ele está lá, bem, pai, me ajuda. E ele volta e o pai recebe. Mas e a dracma, se perdeu aonde? Dentro de casa. Uma dracma sabe que está perdida? Não sabe de nada, é uma moeda. A moeda não tem consciência, ela não sabe que está perdida. De novo, a gente entra na história do filho pródigo, e o filho pródigo sabia que estava perdido? Sabia, ele para e fala, nossa, que besteira que eu fiz. Eu estava com meu pai, ele me amava, ele cuidava de mim, e eu vim aqui, gastei tudo e agora eu não tenho mais nada. Quer saber, eu vou voltar, e ele volta e é acolhido. Já o filho mais velho, ele estava perdido e não sabia. Mas como assim? Como é que você pode dizer isso? Vamos ler o primeiro verso da parábola de novo? O verso 12, na verdade. Quem que pede? Olha, o texto fala assim, ó, o mais moço deles disse ao pai, ou seja, esse jovem, o filho pródigo, o que o filho mais novo pede? Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e olha só, e ele, no caso o pai, lhes repartiu. Está no plural ou singular? Plural, ele repartiu para os dois filhos, os dois receberam a herança, o filho mais velho não fala assim, não, pai, que injusto, eu não quero que o senhor morra, fica aí, é sua, eu não quero a herança aqui agora. Não, ele recebe também. Qual a diferença? A diferença é que o filho mais novo, ele fala, pai, me dá, ele pede. O que o mais velho não teve coragem. Não só isso, mas o texto continua. Passados não muitos dias, o mais moço, ajuntando o que era seu, partiu. Qual a diferença do filho mais novo para o filho mais velho? Na realidade, nenhum dos dois se importavam com o pai. Na realidade, os dois estavam com o pai, mas não o amavam de verdade. Os dois tinham cuidados do pai, mas não valorizavam o amor que o pai tinha por eles. O mais novo, o mais ousado, fala, pai, me dá. E ele distribui aos dois. E sendo o mais ousado, ele fala, eu vou embora. O mais velho pegou a herança, recebeu e começa a gastar ali dentro mesmo. Basicamente, um estava perdido lá fora e tinha consciência que estava perdido, o outro estava lá dentro, perdido e não sabia. Exatamente, igual a dracma. Só que essas histórias que Jesus conta, em primeira instância, não é para mim e para você, serve para mim e para você. Mas ele está falando para alguém, e para quem ele está falando? Para os fariseus. Vamos encaixar quem ele está conversando em cada situação? Os fariseus reclamaram, igual o filho mais velho, porque Jesus, que simbolizado pelo Pai, por Deus Pai ali, estava com pecadores, fazendo festa porque eles se arrependeram e reclamando como o filho mais velho. Percebe que o filho mais velho é o fariseu, como é que fala? Escarrado e esculpido. É isso? Escarrado e cuspido, né? Escarrado e cuspido é isso. Basicamente, Jesus está falando para ele, olha só, sabe esses pecadores que você está julgando aqui? Eles são como a ovelha que estava perdida, e eu vim buscar eles, se arrependeram, eu estou feliz, me alegrando com eles. Mas vocês, fariseus, são como essa dracma, estão perdidos e não sabem, porque se acham melhores e mais santos e mais perfeitos do que todos. Estão aqui e não me amam. E aí ele conta outra parábola. Olha, esses jovens aqui que estão comigo, que se arrependeram e estão comendo, os pecadores publicanos, eles são o filho pródigo que foi lá para fora, viveu no mundo, errou, mas se arrependeu e está aqui, estou festejando com eles. Só que vocês são o filho mais velho que está lá reclamando. Algumas frases importantes para a gente entender melhor essa colocação. A primeira delas é que ele fala que há tantos anos te sirvo e jamais transgredi uma ordem tua. Qual era a preocupação do filho mais velho? Obedecer. Mas amar o pai ele não amava. Tanto que ele pega a herança. Lembra aquela primeira citação que eu fiz sobre isso lá no primeiro dia? Quando Jesus volta, ele olha para os perdidos e ele fala assim, aí um perdido fala, mas Senhor, eu não fiz milagres em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, e ele vem feliz, achando que vai falar, vinde, bendito de meu pai. Jesus vira e fala assim, ei, eu não te conheço. Eu não te conheço.
Eu gosto dessa parábola porque ela fala de duas situações de pessoas que precisam de salvação. A primeira delas é a mais conhecida e clara. É alguém que escolheu viver uma vida de pecado e foi muito longe, mas que a graça alcançou e ela, no meio do perdão, ela foi salva, foi transformada, foi restaurada e agora é filho de Deus, filha de Deus. Mas ela fala de uma outra realidade que às vezes a gente não observa. De alguém que talvez seja eu ou talvez seja você, que está dentro da igreja, frequentando, fazendo as coisas certinho, aparentemente, mas que no fundo também está perdido. Porque se apegou mais ao fazer e não fazer, e não tanto ao relacionamento com um Deus que é um Deus pessoal, que quer ser seu amigo, quer que você seja como Abraão e se faça amigo de Deus. E o problema de se apegar muito a fazer e não fazer, e eu não estou dizendo que isso não é importante, é importante. O que Deus pede para nós é bom para nós, igual eu já disse. Mas se eu me apego a só regras, fazer e não fazer, eu simplesmente cumpro ordens. E se eu cumpro ordens, eu não conheço Deus. Eu não sei o porquê, eu só sigo ordens. Eu já citei João 15, eu vou citar novamente João 15. João 15, Jesus fala algo muito interessante. Que é o mesmo texto que ele fala: eu tenho dito essas coisas para que a minha felicidade esteja em vós e a sua felicidade seja completa. É esse mesmo texto. Sabe o que ele fala além disso? Ele fala bastante coisa profunda e que tem tudo a ver com isso aqui. Com essa ideia de você não tem que fazer por fazer, você tem que fazer porque ama, porque é amigo. Ele vira, depois de falar do que ele pede, e que ele pede para que sejamos felizes, ele fala: olha, eu já não te chamo mais de servo. Sabe por quê? Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu, porém, te chamo de amigo. Sabe por quê? Porque tudo que eu tenho te revelado. O que Jesus quer dizer com isso? E eu vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Eu tenho uma tia e alguns primos que não é uma tia de sangue, não são primos de sangue. Basicamente, essa tia, esses primos, ela é uma mulher que trabalhou muito tempo lá em casa, quando eu era bem pequenininho. E ela cuidava da casa e cuidava um pouco da gente, e os filhos dela ficavam lá em casa, brincavam com a gente, e eles são mais primos meus do que alguns primos que eu tenho. E ela trabalhava lá em casa e ela é mais tia minha do que algumas tias que eu tenho. Eu considero ela muito mais como tia do que algumas tias de sangue. E o que ele quer dizer com isso? Ele fala: eu já não te chamo de servo. Ele disse que não somos servos? Não, ele disse que não chama. Primeiro ponto importante dessa analogia que eu estou usando. Ela era minha tia. Mas, ao mesmo tempo, ela trabalhava lá em casa, então ela tinha algumas obrigações que ela tinha que fazer lá, e então ela fazia. Mas ela era muito mais do que isso, ela era minha tia. Então a gente conversava, a gente brincava, a gente saía para comer junto. Quando a gente ia lanchar, ela ia lanchar junto. Quando a gente fazia churrasco, ela participava junto. Quando ia viajar, ela viajava junto. A gente viajava muito para Angra dos Reis e toda viagem eles estavam. E não era para poder cuidar da casa, era para ficar com a gente. Por quê? É minha tia, é meu primo. Nós somos servos de Deus, mas Ele não chama de servo porque eu preciso fazer a vontade dEle, porque Ele é meu Deus. Ele é o meu Senhor, Ele sabe o que é melhor para mim. Mas Ele não quer só que eu faça o que Ele pede. Ele não quer que eu seja um empregado que vai lá e faz isso e faz aquilo, eu só faço o que Ele pede. Ele quer ser meu amigo. Ele quer ser seu amigo. Ele quer se relacionar com você. E talvez, se eu estou na igreja, mas eu estou preocupado só com o que eu faço e o que eu não faço, talvez eu estou me perdendo dentro da igreja porque eu não conheço o meu Deus. Ele não me conhece, eu não converso com Ele, eu não ouço Ele. E esse é o ponto mais importante do Evangelho. A gente estava conversando aqui ontem, e uma frase que eu sempre comento, e eu acho ela fundamental para a gente entender sobre salvação. Salvação tem muito mais a ver com quem eu quero ser do que o que eu sou. Sabe por quê? Sabe o que eu sou? Eu sou pecador. E ponto. E se eu sou pecador, sabe o que eu mereço? Eu mereço a morte. Morte eterna. Mas salvação não tem a ver com quem eu sou. Salvação tem a ver com quem Deus é. Ele é Deus e Ele é nosso Salvador que morreu na cruz e pagou o nosso pecado, para que nós tenhamos acesso à vida eterna. E através do sacrifício dele nós somos justificados. O que isso significa? Significa que eu, pastor Felipe, não sou justo. Pelo contrário, eu sou pecador. Mas Jesus é. Então, quando eu aceito Ele, todo o meu pecado é perdoado e eu sou visto como justo sem ser. Sabe por quê? Porque o meu pecado Jesus pagou na cruz e me perdoou. Isso é justificação. Isso é graça.
Então, basicamente, eu não sou salvo pelo que eu sou salvo pelo que eu quero ser. Eu sou pecador, mas eu não quero ser pecador. Eu quero voltar a ser a imagem e semelhança de Deus como eu fui criado para ser, como a gente viu ontem. Eu consigo ser perfeito? Eu não consigo. Ninguém consegue. Mas eu busco isso. Lembra a frase de Paulo? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa é a luta que nós vamos viver cada dia. E é normal, a gente vai andar, vai levantar, vai cair em algum momento, mas eu não quero ser, eu sou pecador, mas eu não quero ser. E essa é a nossa realidade, é a realidade de santificação, a gente vai falar mais sobre isso no outro dia. Basicamente, salvação tem mais a ver com quem eu quero ser do que o que eu sou. O filho pródigo era um completo pecador, ingrato, era isso que ele era. Mas porque ele se arrependeu, ele se torna filho, justo, amado e que merece uma festa. O filho mais velho também. Apesar de estar junto do pai, de não ir embora com todo o dinheiro, ele também é pecador, é ingrato, mas não teve coragem de sair de casa. Não teve coragem de largar tudo. O famoso morno, como dizia em Apocalipse, da igreja Laodiceia. Mas, se aquele jovem mais velho, o irmão mais velho, se ele entende que ele é pecador como o irmão mais novo, a graça também acontece para ele. Sabe o que é mais curioso dessa história? Você reparou o final? O filho mais velho entra para a festa? Não entra? Não disse. Sabe por que não disse? Porque a parábola, é curioso, porque uma parábola, ela soa como uma piada. Como assim como uma piada? A parábola, a piada, ela é contada para te gerar uma reação, não é? Sorriso, para que você dê gargalhada. E uma das formas que a piada é utilizada para que você dê gargalhada é a surpresa. Muitas parábolas que Jesus conta, era uma história conhecida, popular, que todo mundo conhecia. Mas ele muda o final da história para ter um choque e gerar uma reação. Às vezes a reação é uma resposta, como a parábola do bom samaritano, ele pergunta, quem é o teu próximo? E um fariseu que odiava o samaritano tinha que dizer, o que fez certo foi o samaritano. A reação que o espectador daquela parábola deveria dizer é dizer, olha, o samaritano, um fariseu, um religioso severo, que não pode isso, não pode aquilo, dizer, o samaritano é mais santo do que o levita, do que o sacerdote que deveria ser. A reação foi uma resposta. Qual seria a reação dessa resposta? Qual seria a reação dessa parábola? Da mesma forma que o pai estava com o filho mais novo lá dentro festejando, e o filho mais velho lá fora, Jesus estava festejando com aqueles publicanos e pecadores, e o fariseu estava lá fora. A parábola não termina porque é como se Jesus falasse, ô fariseu, você quer entrar comigo e festejar ou não? Vai ficar aí fora reclamando. Quer entrar e regozijar porque o seu irmão foi salvo e você será salvo junto? Ou quer ficar aí reclamando e perdido? A parábola do filho pródigo, ela fala sobre todos nós. Quer nós sejamos alguém que se afastou de Deus e precisa voltar para os caminhos dele, ou quer sejamos alguém que está dentro da igreja, frequentando, mas está perdido porque não tem relacionamento com Deus. Não importa qual dos dois casos, a graça te alcança. Mas para ela te alcançar, você precisa fazer como o filho mais novo. Fala, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, talvez eu não sou digno de ser chamado teu filho. Talvez não sou digno de ser chamado membro da igreja adventista, não sou digno de ser chamado cristão, não sou digno de ser chamado, não sei. É dizer, pai, eu sou pecador, eu não mereço nada. Mas eu te clamo, me perdoa. Que a tua graça possa me cobrir nessa noite. Pai, o meu caráter, a minha veste, a minha atitude é trapo de imundície. Mas, por favor, me veste com vestes puras, brancas, que foram lavadas pelo teu sangue. Pai, eu não tenho vivido como filho, porque, como fala em Romanos, capítulo 8, filho é aquele que o Espírito Santo testifica que ele é filho. Ou seja, os atos dele mostram que ele é filho de Deus. Pai, eu não pareço filho seu, eu não mereço ser filho teu, mas, por favor, coloque um anel no dedo para dizer, para me colocar de volta como filho. Me aceita como filho. É dizer, pai, meus pés estão sujos pelos caminhos tortuosos que eu passei, caminhos que me sujaram, me lambuzaram de pecado.
e eu estou imundo, Pai, mas por favor, coloca a sandália nos meus pés para que eu possa seguir um caminho de pureza, um caminho de santidade. Pai, me ajuda. Existe um provérbio samurai que eu gosto muito dele, que ele fala assim: a perfeição é uma montanha que eu nunca chego no topo, mas eu subo cada dia. Eu vou repetir. A perfeição é uma montanha que eu nunca chego no topo, mas eu subo cada dia. Por que esse provérbio é tão importante? E ele se encaixa tanto com essa história? Porque se eu acho que eu consigo ser perfeito, eu me frustro e eu vou desistir. Eu falo, poxa, eu nunca consigo chegar lá em cima, quer saber? Eu não consigo mesmo, e eu largo. Então eu preciso saber que eu não vou conseguir ser perfeito. Mas sabendo que eu não serei perfeito, eu vou ser o melhor que eu posso ser. Eu vou chegar ao mais alto que eu posso subir, porque se eu paro e eu falo, peraí, eu não consigo ser perfeito, então eu fico aqui. Eu vou me contentar com a mediocridade da minha fé, da minha pecaminosidade, e de fato não haverá arrependimento. A caminhada cristã é como essa montanha, que eu entendi que Deus me perdoou e eu quero fazer a vontade dele, e eu começo a subir, eu vou subindo, mas de repente eu tropeço e caí todo o caminho que eu subi. O que eu faço? Levanto e continuo subindo. Levanto e continuo subindo. E eu vou subindo, subi 50 quilômetros a mais do que eu tinha conseguido antes, mas eu caí 60. O que eu faço? Levanto e continuo subindo. E o mais bonito disso tudo é que nessa caminhada, seja de conversão, para convencer do pecado, seja de levantar aquele que está caído, seja de conseguir fazer a vontade de Deus, todo esse processo, Deus está com você. O Espírito Santo é quem convence do pecado, então é Ele que vai mover o seu coração para entender que é pecador e precisa de uma graça. Cristo é quem te purifica, Ele não só te perdoa, mas Ele te purifica, Ele te ajuda a ser alguém melhor, e o Espírito Santo faz isso. Ele te dá os frutos do Espírito, ensinando a ter amor, a ter paz, longanimidade, domínio próprio, temperança, Ele vai te ajudar nisso. Basicamente, isso é Deus com você subindo aquela ladeira, subindo aquela montanha, e quando você cai, Deus, Ele chama o pecado pelo nome. Só que chamar o pecado pelo nome, a gente acha que é apontar o dedo e falar, seu pecado miserável. Mas chamar o pecado pelo nome é estender a mão e falar, levanta, eu estou contigo. Como aquela mulher adúltera, que estava caída e ia ser apedrejada, Jesus fala para ela, olha, ninguém te condena, eu também não te condeno. Ele estende a mão, levanta ela e fala, vai e não peques mais. Sabe por que se chama pecado pelo nome? Porque você só estende a mão para alguém que caiu. Você não estende a mão para alguém que está em pé. Quando você estende a mão para um irmão que caiu, que pecou, que foi longe, que é um filho pródigo da vida, quando você estende a mão para ele, você está chamando o pecado pelo nome, está falando, filho, você pecou, a graça está aqui, e eu estou aqui como o braço de Deus para te acolher, para te levantar e te ajudar a seguir em frente. É Deus subir na montanha contigo e comigo, para que de fato essa graça plene em cada um de nós e nós permaneçamos nessa graça, até a volta dele, para vivermos a eternidade com ele para todo sempre. Com aquele que nos amou primeiro, que quis estar conosco, que o Espírito Santo habitou em nós, para que nós habitemos com ele para sempre, amém? Vai ter uma música? A gente vai ter um louvor, e como eu sempre tenho pedido, feche seus olhos. Eu sei que é bom a gente ouvir eles cantando e ver, nossa, mas canta bem, que bonito. Feche os olhos, é o seu momento com Deus. Abre o coração para ele, fala, Pai, peguei contra o céu, seja lá o que for, abre o coração para ele, fala, Senhor, me perdoa, me lava, me purifica e me ajuda a ser fiel, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te perdoar, e Ele vai todos os dias te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus, amém?